Jó capítulo 37. Jó capítulo 37 a seguir. Meus irmãos e minhas irmãs, chegando agora com mais conteúdo da palavra de Deus, aleluia, mais Bíblia para o seu dia a dia, aleluia, trazendo palavras de Deus para dentro da sua casa, dentro do seu lar, para o seu coração, aleluia, glória a Deus. Então, que você possa, aleluia, glória a Deus, ficar aqui no conteúdo até o final, aleluia, né? Que a palavra é uma bênção. Então é isso aí, né? Glória a Deus. Jó capítulo 37, nesse dia para vocês, né? A palavra está em Jó capítulo 37, aleluia. Você querer acompanhar aí com a sua Bíblia, vai pegando aí, vai abrindo aí no capítulo de Jó 37, tá bom? Glória a Deus. Você que não é crente ainda, você que nunca aceitou a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, então vamos para a palavra de Deus nesse dia, que está em Jó capítulo 37. Aleluia. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Dai atentamente ouvido ao estrondo da voz de Deus e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todo o céu, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois do relâmpago ruge uma grande voz. Ele troveja com a sua voz majestosa, e não retarda os raios, quando é ouvida a sua voz. Aleluia. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Aleluia. Oh Deus de glória. Aleluia. Só Ele, só Deus. Glória. Aleluia. Pois a neve diz, cai sobre a terra, como também a chuva e os aguaceiros segue copiosos. Ele sela as mãos de todo homem, para que todos saibam que ele os fez. Glória a Deus. E as feras entram em esconderijos e ficam nos seus covis. Da recâmara do sul sai o tufão e do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo, e as largas águas são congeladas. Também de umidade carrega as grossas nuvens espalham relâmpagos. Fazem evoluções sobre a sua direção, para efetuar tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitado. Seja para a disciplina, ou para a sua terra, ou para a beneficência, que as faça vir. A isso, Jó, inclina os seus ouvidos para e considera as obras maravilhosas de Deus. Sabes tu como Deus lhes dá as suas ordens, e faça esplandecer o relâmpago da sua nuvem. Aleluia.
Compreendes o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos. Tu cujas vestes são quentes, quando acalma sobre a terra por causa do vento sul. Aleluia. Oh Deus. Acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido em... Aleluia. Ensina-nos o que lhe diremos, pois nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contarei a alguém que eu quero falar. Ou desejaria o homem ser devorado? E agora o homem não pode olhar para o sol, que resplandece no céu quando o vento, indo passado, o deixa limpo. Oh glória! Oh Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Continua aqui conosco, irmãos. Aleluia. Do norte vem o áureo esplendor, em Deus a tremenda majestade. Aleluia. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Grande em poder e justiça e pleno de retidão. A ninguém, pois, oprimirá. Aleluia. E por isso teme os homens, ele não despeita os que se julgam sábios. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, glória a Deus, 37, Jó capítulo 37. Agora vamos para o capítulo 38. Continua aqui conosco, irmãos, porque o nome do Senhor, aleluia, está continuando sendo glorificado. Oh, glória! Então vamos lá agora para, aleluia, Jó capítulo 38, a seguir. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó com redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Oh, aleluia! Repetindo aqui o versículo. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aleluia! Agora cinge-te os seus lombos, como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Oh, aleluia! Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Fazemos saber que se tem entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que os sábios, ou quem a mediu com um cordel? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, aleluia. Por quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da mata, aleluia. Quando eu lhe pus nuvens por vestitura e escuridão por faixas, e lhe trancei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos.
Ele disse: até aqui virás, porém não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Aleluia. Desde que começaram os teus dias, deste tu ordem à madrugada, ou mostrasse alva ao seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Aleluia. A terra se transformam como barro sobre o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores no vestígios. Aleluia. E dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço altivo se quebrantam. Aleluia. Acaso tu entrasse até os mananciais do mar, ou passeasse pelos recessos do abismo, recessos do abismo? Aleluia. Aleluia. Ou foram-te descobertas as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Aleluia. Compreendeste a largura da terra? Fazei-nos saber, se sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E, quanto às trevas, aonde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas para a sua casa. E de certo tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Aleluia. Acaso entrasse nos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Aleluia. Que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra. Aleluia. Onde está o caminho para o lugar em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Aleluia. Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer cair chuva numa terra aonde não há ninguém, e no deserto em que nem há gente. Aleluia. Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer a terra a relva. Aleluia. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do ovário? Aleluia. Do ventre de quem saiu o gelo, e quem gerou a geada do céu? Aleluia. Como pedra as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congelam. E podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os atírios do Oriil. Aleluia. E ou fazer sair as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos. Aleluia. Sabes tu as ordenâncias dos céus?
ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra. Aleluia. Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra. Aleluia. Ou ordenarás aos raios de modo que saiam, eles te dirão: eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas densas nuvens, ou quem deu entendimento ao meteoro? Aleluia. Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres do céu? Quem os esvaziarás? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando se funde o pó em massa e se pegam os torrões uns aos outros. Aleluia. Podes cansar presas para a leoa ou satisfazer a fome dos filhos dos leões. Aleluia. Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas. Aleluia. Quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus pintainos clamam a Deus e andam vagueando, por não terem o que comer. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Deus de honra, Deus de glória. Vamos repetir o versículo. Quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus pintainos clamam a Deus e andam vagueando, por não ter o que comer. Aleluia. Jó, capítulo 38. Agora vamos para capítulo 39. Aleluia. Deus de honra. Glória a Deus. Continua aqui conosco, irmãos. Deus é bom, Deus é poderoso. Palavra de Deus fortíssima para o seu dia. Aleluia. Para a sua tarde ou para a sua noite. Glória a Deus. Seja a hora que você for ouvir esse conteúdo. Aleluia. Jó capítulo 39. Sabes tu o tempo do parto das cabras montesas, ou podes observar quando é que parem as forças? Aleluia. Irmãos, muito importante, né? Esse versículo aqui. E para a gente saber, né? Que só Deus sabe de tudo, só Deus fez tudo. E só Deus sabe de tudo, irmãos. Tudo Deus fez. Deus faz e continua fazendo, irmãos. Aleluia. Não há ninguém maior do que Deus. E não há ninguém que se esconda dos olhos de Deus. Jó capítulo 39, irmãos. Sabes tu o tempo do parto das cabras montesas, ou podes observar quando é que parem as forças? Aleluia. Podes contar os meses que comprem, ou sabes o tempo do seu parto? Aleluia. Encurvam-se, dão à luz as suas crias, lançam de si a sua... Aleluia. Encurvam-se, dão à luz as suas crias, lançam de si a sua prole. Aleluia. Seus filhos enrijam, cresce no campo livre, sai e não torna para elas. Aleluia. Quem despediu livre o jumento montês
E quem soltou as prisões ao asno veloz. Aleluia, Deus. Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Aleluia. Ele despreza o tumulto da cidade, não obedece aos gritos do condutor. O circuito das montanhas é o seu pasto e anda buscando tudo o que está vente. Quererás o boi selvagem servitim, ou ficará junto à tua manjedoura? Podes amarrar o boi selvagem ao arado com uma corda, ou esterrará ele a poste os vales? Ou confiarás nele, e por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Aleluia. Fiarás dele que te tornem o de semear-se, o recolha a tua ira. Aleluia. Movem-se alegremente as asas da avestruz, mas é benigno o adorno da sua plumagem. Aleluia. Pois ela deixa os seus ovos na terra, e os aquento no pó. E se esquece de que ao bom véus pode pisar, ou de que a fera os pode calcar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus, embora se percam o seu trabalho, ela está sem temor. Porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu o entendimento. Quando elas se levantam para correr, zombam do cavalo e do cavaleiro. Acaso deste força ao cavalo, ou revestisse de força ao seu pescoço? Aleluia. Fizeste-o pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso expirar das suas ventas. Escarva no vale e folga na sua força, e sai ao encontro dos armários. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ri-se do temor e não se espantam e não torna atrás por causa da espada. E sobre ele range a aljava, a lança cintilante e o dado. Aleluia. Tremendo e enfurecido devora a terra, e não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta, diz, e a exclamação, de longe cheira a guerra, e o trovão dos capitães e os gritos. É pelo teu entendimento que se eleva o gavião e estende as suas asas para o sul. Aleluia. Ou se remontam a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Aleluia. Glória a Deus. Mora nas penhas e ali tem a sua pousada, no cume das penhas, no lugar seguro.
Dali descobre a presa, os seus olhos a avistam de longe. Aleluia. Seus filhos chupam o sangue e onde há mortos, ela está. E seus filhos chupam o sangue e onde há mortos, ela está. Aleluia. Esse foi o capítulo 39, Jó capítulo 39. Agora vamos para aleluia, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Vamos para capítulo 40, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Jó capítulo 40, a seguir. Contenderás contra o Todo-Poderoso censurador? Quem assina a guia a Deus? Responda a essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que se eu responderia eu, antes ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei o ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Aleluia, Deus. Cinge agora os seus lombos como homem, eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Farás tu vão também o meu juízo, ou me condenarás para te justificares a ti? Ou tens braços como Deus, ou podes trovejar como a voz como a dele? Ornante, pois, de excelência e dignidade, e vestiste de glória e de esplendor. Aleluia, Deus. Derrama as inundações da tua ira e atenta para todos soberbo e abateu. Aleluia. Esconde-os juntamente no pó, atalisa o rosto no lugar escondido. Então também eu te confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contempla agora o hipopótamo que eu criei como a ti, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele enrija a sua cauda como o cedro, os nervos das suas coxas são entretecidos. Aleluia, Deus. Os seus ossos são como todos de bronze, as suas costelas como barras de ferro. Ele é obra do primas dos caminhos de Deus. Aquele que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo for. Aleluia. Deita-se debaixo dos oldos, no esconderijo dos canaviais e no pântano. Aleluia. Os lodos cobrem-nos com suas sombras nos salgueiros do ribeiro Cedro. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os loutos cobrindo com sua sombra nos salgueiros do ribeiro Cedro. Aleluia. Eis que seu rio transbordam, ele não treme. Sente-se seguro ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poderás alguém apanhá-lo quando ele estiver de vigia ou com laços de furar o nariz. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Esse foi, irmãos, aleluia, o capítulo 40 de Jó, aleluia. Então vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Pai, acreditando, Pai, aleluia, na sua palavra, Senhor, Deus de honra, Deus de glória, ô Senhor, que o Senhor possa, Pai, continuar com as suas mãos estendidas, dando força, Pai, para os seus servos, Senhor. Pai, dá força, Senhor, para nós conseguir, aleluia, seguir a sua palavra, Senhor. Aleluia, Pai, que todo o levante do inimigo venha cair por terra, Senhor. Que toda a seta do inimigo, Pai, venha cair por terra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço, Senhor, agora, meu Pai, continua com as suas mãos estendidas sobre os escritos do canal diário de um deficiente visual, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Pai, eu te peço encarecidamente, Senhor, nessa pequena oração, Pai, continua, Senhor, com as suas mãos estendidas sobre a minha família, sobre a família dessa pessoa que está ouvindo agora, Senhor. É em nome de Jesus de Nazaré que eu peço. Amém e amém, Senhor Jesus. Sei, meus irmãos, esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber todas as notificações que eu postar aqui no canal diário de um deficiente visual. E amanhã estamos de volta.